já nos constituiu. A Bíblia diz assim que antes de nós formarmos no ventre da nossa mãe, Ele já tinha nos chamado e nos escolhido para uma grande obra. Então quando Jeremias desceu ali, Deus já estava trabalhando no vaso. Assim Deus Ele faz nas nossas vidas, Ele começa a trabalhar em nós quando nós estamos lá no mundo, quando nós estamos lá fora. Ele começa colocando o desejo de nós buscarmos a presença de Deus. Ele começa falando conosco, através de alguém, através da sua palavra, através de um convite. Deus começa a trabalhar. E eu posso entender que o vaso, ele passa por muitos processos. O vaso, quando ele é chamado para a obra de Deus, a palavra do Senhor diz que Ele tirou nós da onde? Lá do lamaçal do pecado, no charco de lodo, e trouxe nós para a presença dEle. E eu posso entender que o barro também ele foi feito assim. Quando Deus ali no princípio do jardim do Éden, a Bíblia diz que Ele formou o homem do pó da terra. Então você é barro, você é vaso, você é terra de Deus. Aleluia. E eu posso entender que Ele pegou esse vaso, Ele foi primeiro para construir esse vaso, para nós formarmos um vaso. Nós temos que o oleiro ele vai ter que ir lá buscar o barro. Muitos buscam barro lá na barranca do rio, muitos buscam o barro em terras onde que o barro é propício para isso. A Bíblia diz assim que Deus, Ele nos trouxe de lá. E assim o oleiro ele faz também. Então ele vai buscar esse barro para formar esse vaso, para ele estar, pronto um dia. Mas nós temos uns processos para passar. E são só 8 tipos de barro que são utilizados para formar um vaso. Então você pode se considerar que você é um tipo de barro, porque você está aqui nessa noite. Aleluia, glórias a Deus. E eu posso entender ali que quando ele foi lá, buscou esse barro, ele pegou esse barro e levou para a olaria. E ali na olaria, Deus, Ele tem que trabalhar nas nossas vidas, assim como o oleiro, ele vai trabalhar no vaso, no barro. Tem uns processos que tem que passar. Quando o barro, para ele ser utilizado para formar um vaso, ele passa por um processo de limpeza. Nós podemos entender que o barro, quando a gente pega, ele vai ter muitas impurezas. Ele vai ter pedrinhas, caquinhos de madeiras, talvez tantas coisas que tem dentro de um barro. E ali, o oleiro ele vai ter que peneirar, ele vai ter que trabalhar ali para tirar todas essas sujeiras, para ele começar a transformar num vaso. Assim é a nossa vida. Deus também começa trabalhando. Ele começa nos tirando. Muitas coisas que dentro das nossas vidas precisam ser modificadas. O oleiro vai trabalhando. Assim como o oleiro da olaria do vaso, ele está ali trabalhando. Ele está lá. E daí ele pega e limpou o barro. Aí podemos entender que depois desse processo de limpar o barro, ele vai lá e molha um pouco. Ele molha esse barro. E a Bíblia diz assim, o vaso, a Bíblia diz, o vaso, para ser moldado, ele tem que molhar. Ele tem que pôr a água nele para ele ser amassado. Aí eu posso entender que na nossa vida também é assim. Quando nós entramos, muitas vezes Deus quer nos amassar e nós não entendemos o processo. Muitas vezes é dolorido, muitas vezes é bofeteado, muitas vezes é caluniado. Mas isso Deus está nos provando. Aleluia. Eu vejo que ali o oleiro começou a trabalhar. Pegou aquele barro e amassou. Botou um pouco de água. O que significa água? É a palavra de Deus. A água é a palavra. Ele diz assim, se você beber dessa água, nunca mais terá sede. Você está bebendo dessa água nessa noite, porque ela jorra pela vida eterna. E eu vejo que ele pegou aquele barro e amassou e jogou ele no canto e deixou lá. Quem trabalhou em olaria sabe disso. O barro ficou ali curtinho. Muitas vezes Deus pega a nossa vida e Ele coloca
dentro da casa de Deus. Ele dá um banho da sua misericórdia. Ele nos chama. Ele nos trabalha na nossa vida e molha nós e deixa nós ali, ouvindo a palavra, ouvindo para que nós possamos, Deus trabalhando, Deus vai ali nos purificando, vai nos tirando todas as impurezas que nós temos. Aí começa, né, o trabalhar de Deus nas nossas vidas. E tem os processos. E depois que o barro está ali amassado num cantinho, o oleiro vai lá e pega novamente e começa a colocar em suas rodas. E ali ele começa novamente a trabalhar. E a palavra diz assim, ó, que ele coloca água, ele vai colocando mais água e vai amassando e vai colocando na roda, porque nós sabemos que o vaso, quando ele é formado, ele é colocado em cima de uma roda, numa roca, e ali ele vai com o pedalo rodando e o vaso vai se moldando. E ele vai colocando água para o vaso ser moldado. E nós sabemos que o vaso, para ser moldado, o oleiro ele coloca a mão dentro do vaso. E o vaso ali vai sendo moldado por dentro. Não sei se alguém já prestou atenção. O vaso começa a ser moldado por dentro. Assim a nossa vida também. Deus começa nos purificando lá dentro. O nosso íntimo, o nosso ser. Aleluia. Porque uma coisa eu aprendi. Se você está purificado lá dentro, vai refletir por fora a tua vida. As pessoas vão começar a te olhar diferente. Vão começar a te olhar e vão dizer, mas não é mais a mesma pessoa. Como ela está bonita, como ela está bonita. Não é a mesma pessoa. O que aconteceu? Pode ter certeza que a presença do Espírito Santo que desceu sobre a tua vida.